E aí você é chamado para entrar numa cirurgia de laparotomia, apendicectomia ou prostatectomia, varicocele, varize. E aí o instrumentador cirúrgico ele se vê frente a um grande desafio, que é quais os instrumentos vão ser utilizados neste tipo de procedimento cirúrgico. Fato é que no seu processo de formação, você aprende realmente os conceitos introdutórios e os conceitos básicos. Agora, quando se trata efetivamente do que vai ser utilizado em determinadas cirurgias, realmente gira um ponto de interrogação gigantesco na nossa cabeça. Tipo assim, e aí? O que vai ter ali? Como que eu me preparo para isso? Eu lembro que eu fui entrar numa cirurgia de pé e o cirurgião virou para mim e falou assim, descolador. E eu olhei para lá, olhei para cá e eu não sabia. Eu falei, ó, não tem. Ele, como que não tem? Lógico que tem. Tem que ter. Isso é fundamental, é um instrumento fundamental dentro da cirurgia de ortopedia. Sempre tem isso. E isso me gerou uma coisa muito importante, né? Que aí eu comecei depois a estudar, e é o que eu sempre digo, categorizar. Então, o que eu defendo? Existem basicamente os instrumentais básicos, ok? Existe os instrumentais de apoio e existe os instrumentais específicos, principalmente dentro da ortopedia. Dentro da ortopedia, a gente vai ter os instrumentais básicos, vamos ter os instrumentais que vão auxiliar. Muitas empresas chamam de caixa de apoio, mas isso se aplica em diversas especialidades, como eu acabei de citar aqui, por exemplo, na cirurgia geral. Vamos usar ela aqui como parâmetro, né? A cirurgia geral, a gente vai ter uma caixa que vai ter os instrumentos específicos utilizados numa laparotomia, né? A gente vai ter também o de hérnia, vai ter o de colecistectomia, só que existem algumas caixas que você consegue utilizar em outras cirurgias, porque os instrumentos vão ser basicamente o mesmo, tá? Mas a grande dificuldade dos instrumentadores cirúrgicos, dos estudantes de instrumentação cirúrgica que estão realmente iniciando nesse processo, é essa dificuldade do processo de aprendizagem sobre instrumentos cirúrgicos. Número 1, como identificar. Número 2, como memorizar aquilo tudo ali. Número 3, aonde esses instrumentos são utilizados. Só que muitas das vezes as pessoas se apegam, tipo assim, eu quero saber arrumar uma boa mesa, eu quero saber fazer isso, mas a gente não pode esquecer dos fundamentos, tá? Fundamento, domínio da cirurgia, depois domínio do que vai ser utilizado e depois ver o processo de organização, tá? E por que eu fiz esse vídeo? Esse vídeo vai ser basicamente uma dica de uma grande ferramenta que vai te ajudar nesse processo de construção de confiança, né, acerca de quando você tiver frente ali a algum tipo de cirurgia e você de fato conseguir entender, eu vou entrar nessa cirurgia, então essa cirurgia tem esses instrumentos aqui, e isso vai facilitar muito o seu processo, tá? Então, esse vídeo tem o objetivo realmente de ser um vídeo dica, e eu quero, né, dar essa dica aqui para vocês, essa dica aqui, tá? Instrumentos cirúrgicos de especialidades. Esse livro aqui, ele vai te ajudar realmente a dominar os instrumentos cirúrgicos utilizados, Dá um pause aí, para você ver. Essas cirurgias aqui, tá? E mais essas cirurgias aqui. Tá bom? Então, aqui, basicamente, como que vai funcionar? Vamos lá. Cirurgia geral, como eu estava falando. Vou mostrar para vocês, tá? O porquê que isso aqui vai ser uma grande ferramenta na construção do seu sucesso profissional, da sua confiança, ok? Eu estava falando de cirurgia geral. Laparotomia, página 49. Então, eu vou vir aqui na página 49 e vou mostrar algo muito interessante para vocês. Preste atenção nisso aqui. Eita. 47, 49. Como que funciona aqui? A gente vai começar assim, Deixa eu pegar um. A gente vai começar basicamente. Eu tô olhando para cá para poder ter o retorno, tá, gente? A gente vai começar aqui, Cirurgias de laparotomia. Deixa eu virar o microfone para cá. Cirurgia de laparotomia. Aqui a gente tem uma breve introdução. Laparotomia é o nome dado ao procedimento cirúrgico que tem como objetivo o acesso à cavidade abdominal com o intuito de explorar uma determinada patologia quando não se sabe ao certo a causa, né, ali de algum tipo de problema e também as circunstâncias ali emergenciais, beleza? Kit básico de laparotomia, ou seja, eu vou entrar nessa cirurgia, quais são os instrumentos que a gente vai utilizar? Quais são os instrumentos que contém nessa caixa? E aí a gente vai começar a descrever nesse capítulo. Só que o nosso método, ele trabalha basicamente num processo de dominação dos instrumentos cirúrgicos em 3 pontos: identificação, diferenciação e uso. Como que funciona isso? Vamos lá. Cabo de bisturi, identificação. Identifiquei o que é isso aqui.
Vou aproximar para vocês verem muito melhor, tá vendo? Então, aqui, ó, identificação, cabo de bisturi. Tá espelhado, tá ao contrário, porque tá espelhado a imagem, tá, gente? Então, ó, cabo de bisturi, característica, diferenciação e uso. Então, basicamente, você vai ter que dominar isso daqui. Dominando isso daqui, você vai passo a passo dominando sobre os instrumentos cirúrgicos utilizados. E aí a gente tem aqui a segunda página. Se na primeira a gente teve o cabo de bisturi número 3, aqui a gente vai ter as tesouras, o cabo de bisturi número 4, depois as pinças auxiliadoras, todas com imagem, ok? Deixa eu abrir aqui de novo. Vamos seguir para a laparotomia. Aqui, as pinças. Aqui, os afastadores que são utilizados, né? Os afastadores. E aí a gente vai seguindo. Ó, fazer assim de forma aberta. Ó. E aí a gente vai seguindo. O que acontece? Esse tipo de ferramenta, esse tipo de... É porque eu costumo dizer que o livro, ele é uma ferramenta. Não necessariamente, né? Ter um livro vai fazer com que você seja um grande especialista. Agora, você ler e entender os instrumentais que vão ser utilizados em determinadas cirurgias, obviamente, vai te ajudar num processo de construção de confiança, tá? E isso vai se repetindo ao longo do livro. Uma outra dúvida que a galera sempre pergunta, Vinícius, oftalmo é muito complicado. Espera aí que eu vou mostrar uma coisa para vocês sobre oftalmo. Deixa eu achar aqui, oftalmo 201. 201 para vocês entenderem, tá? Então, esse livro, ele vai te ajudar nesse processo de construção de repertório, de conhecimento dos instrumentos, de forma detalhada, que dificilmente você vai aprender em algum curso. Por quê? Porque o curso é ruim? Não, porque o objetivo do curso não é esse, né? Isso daqui é uma construção de tempo. Aqui, achei a página. Esse livro aqui acho que tem mais de 300. Ó, oftalmo. E aí você vai seguir o capítulo de oftalmo. Aqui é glaucoma. É o primeiro procedimento. Glaucoma. Aí começa a listar os materiais que são utilizados, por exemplo, na oftalmo. Ó, na cirurgia de glaucoma. Deixa eu ver até onde que ela é. É isso, essa página aqui toda. Glaucoma. Ó. E aí você vai aprendendo sobre os instrumentais que são utilizados no oftalmo. E aqui segue, ó. Glaucoma. Aí aqui já entra outro procedimento cirúrgico que é plástica ocular. Tá aqui. Ok? E aí isso vai se repetindo. Outra coisa, professor, quero aprender sobre cirurgia cardíaca. Espera aí, eu vou mostrar para vocês. O que acontece? Esse livro, quando a gente resolveu construir ele, foi realmente com o intuito das pessoas conseguirem dominar e não ficar completamente perdida quando se trata de saber sobre os instrumentos cirúrgicos em algumas especialidades. Se eu botar aqui, ó, aprenda todos os instrumentos cirúrgicos que são utilizados em todas as cirurgias, eu vou estar mentindo. Mas aqui você vai ter cirurgia geral, uro, aberta, cirurgia plástica, ginecologia, cirurgia vascular, bucomaxilo, oftalmo, ortopedia, otorrino, neuro e cardíaca, que é na 279. Vamos lá, 279. E aí aqui já vai ser uma coisa mais abrangente dentro da cirurgia cardíaca, tá? 279. Tá aqui, ó. E aí você começa, ó, cirurgia cardíaca. Aí você já começa aqui na cirurgia cardíaca, tá vendo? Ó. E aí segue. E aqui são diversas especialidades. São todas as especialidades da face da Terra, todas as cirurgias? Não. São essas que eu mostrei para vocês inicialmente, tá? Então, esse vídeo eu fiz com o intuito de fazer um vídeo. Inclusive, eu vou fazer mais vídeos acerca disso, tá? Vídeos de dicas, né? De ferramentas para você estudar, de ferramentas para você se potencializar. O que eu posso fazer para ir além? O que eu posso fazer para poder sair dessa médiazinha aqui, Vinícius? Você precisa se aperfeiçoar e se lapidando. E esse livro, sem sombra de dúvidas, ele vai te ajudar no processo de dominação dos instrumentos cirúrgicos, tá? Esse livro aqui é um livro muito bom e a gente já enviou para vários lugares. Se você quiser adquirir o seu, vai ter um link aqui nessa descrição. Você vai clicar, vai adquirir o seu livro e ele vai chegar na sua casa, tá? Esse livro aqui realmente é uma grande ferramenta e fica aqui a minha dica para vocês. Por quê? Porque com esse tipo de dica, isso vai te ajudar tanto no processo de aprendizagem
quanto no processo de antecipação. O que eu defendo? Que o instrumentador cirúrgico ele precisa se antecipar. Só que para que ele se antecipe, ele precisa entender sobre a mecânica, né, ou a dinâmica cirúrgica e os instrumentais que vão ser utilizados especificamente naquilo dali. Tem uma outra coisa muito interessante que ao longo da minha carreira, na época, como instrumentador cirúrgico, eu percebia que, a partir do momento que eu dominava sobre os instrumentos cirúrgicos que estavam em determinadas caixas, eu tinha na minha cabeça um repertório de que quando a gente estava numa determinada dificuldade numa cirurgia, e às vezes o cirurgião precisava de algo muito específico que não tinha naquela caixa, eu lembrava, falei, cara, acho que na caixa de Lapa tem esse tipo de instrumento. Pega uma caixa de Lapa, pô, mas é uma cirurgia de ortopedia. Então, porque nessa caixa de Lapa tem um instrumento que o cirurgião precisa aqui. Então, a gente acaba se tornando uma peça fundamental no processo de diferenciação, né, diante de uma dificuldade que o cirurgião venha passar. Por quê? Porque o cirurgião, às vezes, ele precisa... Aconteceu um caso que era o quê? Acho que o cirurgião queria uma baby mixer. Se eu não me... É isso mesmo. O cirurgião queria uma baby mixer. Só que não tinha baby mixer, normalmente na caixa de ortopedia não tem. E aí eu fiquei pensando, falei, peraí, caixa de Lapa tem. Pega uma caixa de laparotomia que tem, não sei o que, aí a menina olhou pra minha cara e falei, não, porque ele precisa de uma pinça que tem nessa caixa. E ela foi lá, pegou, eu abri a caixa de laparotomia e tava lá a pinça que ele precisava. Então isso também vai te ajudar a ser um solucionador de problema. Eu sempre digo isso, anota. Quem se antecipa, governa. E quanto mais você domina sobre a sua área de atuação, mais autoridade você constrói, mais valor você constrói a marca que você é. E isso vai fazer com que você tenha sempre um diferencial competitivo de mercado. Que o seu nome vai vir à cabeça das pessoas. Por quê? Porque você sabe se posicionar como uma solução de um problema, tá? Então, hoje, esse vídeo vai ser bem rapidinho para poder dar essa dica aqui para vocês dominarem sobre instrumentos cirúrgicos em diversas especialidades, seguindo aquele método de identificação, diferenciação e uso, tá? Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, de comentar aqui embaixo, confere se você não está inscrito, se você não está inscrito, se inscreve no canal para você não perder nenhum tipo de conteúdo que a gente tem postado, tá? Pra você ficar por dentro de tudo que está rolando, e eu te vejo no próximo vídeo, senhoras e senhores.